Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da derrota do Flamengo de 2-0 para o Corinthians na final da Supercopa do Brasil. Infelizmente o Flamengo não consegue vencer. Eu acho que gostaria de fazer a análise do jogo hoje em cima de contextos, né? Contexto individual de alguns jogadores, contexto do momento que o Flamengo se encontra nesse início de temporada. Eu acho que é mais justo fazer uma análise assim sobre os jogadores. Vou falar sobre 3 jogadores aqui individualmente, né? Obviamente o time do Flamengo não está bem tecnicamente, mas eu gostaria de falar do Plata. Obviamente que eu não vou fazer essa análise baseada em 2026 apenas, todo o contexto, como eu disse, né? Desde 2025. O Plata, como eu sempre digo, a jogada morre nele, sabe? Mas o Plata fez um gol contra o São Paulo. Fez um gol contra o São Paulo, só que é muito pouco o que ele entrega, sabe? A quantidade de bola que ele perde tolamente é maior do que o gol ou assistência que ele possa dar. E isso é desde que ele chegou ao Flamengo. É uma coisa que eu não consigo entender, a insistência do Felipe Luiz em colocar o Plata para jogar, sabe? Acredito que no caso de hoje, não sei se é uma hipótese que surgiu na minha cabeça, seja a questão do contexto físico. O Plata fisicamente é impressionante, corre o jogo todo e tudo mais. Só que se você botar na balança físico e habilidade, não compensa ter ele em campo. Outro jogador que infelizmente também vem entregando um pouco, na minha opinião, desde o ano passado, é o Carrascal. O Carrascal, na minha visão, passa pelo mesmo problema do Plata. A bola bate no pé dele e dificilmente tem uma sequência. É óbvio que se a gente for olhar jogo por jogo, vai ter assistência do Carrascal. Ele dá o passe para o Samuel Lino fazer o gol contra o Ceará, que foi o gol do título do Brasileiro, né? Foi o jogo que definiu o título pra gente. Ele faz aquele gol importante na Libertadores lá contra o Racing no Maracanã, que foi gol contra, né? Mas ele que chutou. Mas enfim, entrega muito pouco, sabe? A quantidade de erros e de não continuidade na jogada é muito maior do que uma assistência ou do que um gol. E o jogo do Flamengo é baseado em posse de bola. O Flamengo não é aquele time que joga a maior parte do tempo verticalmente, atacando em velocidade, não. É um time de controle de bola. A partir do momento que 2 jogadores hoje, e desde o ano passado, o Plata e o Carrascal, perdem a maioria das jogadas, não conseguem dar sequência, fica ruim para o time, certo? E o terceiro jogador, que é um jogador que eu defendo lá com meus colegas na escola e tal, mas que realmente assim não dá para entender a apatia que ele entra, é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, na minha visão, é um jogador técnico, é um jogador veloz, chegou até na seleção brasileira lá com o Tite, só que é impressionante como hoje, por exemplo, era um jogo para estar ligado, né? Flamengo com um jogador a menos, final de jogo, era para ele entrar com gás, com disposição. E ele perdeu displicentemente todas as jogadas que ele participou. Então, queria falar individualmente desses 3 jogadores que me chamaram mais atenção pela dificuldade técnica de jogar. Só para terminar essa questão de jogador, o Carrascal é técnico, ele tem muita técnica, porém ele tem que dar mais continuidade nas jogadas, sabe? Ele dá um drible e segura e perde a bola. Então tem que dar continuidade no jogo. Só essa questão. Sobre o contexto do momento que o Flamengo se encontra. O Flamengo esse ano, o último jogo do Flamengo ano passado foi 17 de dezembro contra o PSG lá, jogou até na prorrogação, chegou nos pênaltis, perdeu. Aí os jogadores estavam de férias a partir do dia 18 de dezembro. Aí fez o planejamento, os jogadores não tiveram um mês de férias, porque não daria para dar um mês de férias, eles vão ter o resto das férias na pausa da Copa do Mundo. Aí os jogadores voltaram dia 12 de janeiro.
o Flamengo fez o planejamento desses jogadores não voltarem, o planejamento ideal do Flamengo seria o time principal, né? Os principais jogadores do elenco voltarem hoje, mas devido ao fraco desempenho do Sub-20 no Carioca, esses jogadores tiveram que voltar antes, né? Então o Flamengo é bem evidente que com o passar do tempo do jogo, o time fisicamente vai ficando pior do que já está. Então fisicamente o Flamengo não está bem, fato. Como o time não está bem fisicamente, a parte técnica também fica abaixo. A gente não consegue ver no Flamengo de 2026 até agora aquela desenvoltura no jogo, aquele jogo fluir naturalmente, que eram, né, ou que são as triangulações pelas pontas, o jogo aproximado pelo meio, o jogo associativo pelo meio, as infiltrações, né, as diagonais ou os facões pelas pontas, pegando a defesa, as costas da defesa. O Flamengo até agora não conseguiu fazer isso. O único jogo bom do Flamengo, por incrível que pareça, foi contra o Vasco. Foi o primeiro jogo que os jogadores principais participaram. O Flamengo massacrou o Vasco, ganhou só de 1-0, mas poderia ter sido uma goleada. Depois o time não consegue manter esse nível técnico durante muito tempo nas partidas, acredito eu, associado a esse desgaste, a essa falta de capacidade física ainda, certo? Então esse é o contexto que o Flamengo se encontra atualmente. Sobre o jogo, obviamente que era um jogo equilibrado. O Dorival Júnior sabe armar time para esse tipo de jogo. Tanto é que o Corinthians ano passado eliminou o Palmeiras e ganhou do Cruzeiro a semifinal, times, né, que se mostraram melhor do que o Corinthians na temporada, e hoje conseguiu ganhar do Flamengo, apesar de todo o contexto que envolveu esse jogo. Então, no jogo, o Flamengo começa bem o jogo, como sempre começa. Mais posse de bola, envolvendo o adversário, porém, não consegue ter uma grande chance, não consegue criar uma jogada ali de toque de bola, triangulações, não consegue. E isso vem nesse início de temporada, né? Como eu disse, na minha visão, especificamente no jogo de hoje, essa dificuldade de atacar, de criar oportunidade de gol, passa muito pelo Plata e pelo Carrascal, não darem prosseguimento à jogada. Então o Flamengo mesmo assim consegue uma chance num escanteio, que o Pedro cabeceia, o lateral esquerdo do Corinthians salva a bola, no rebote o Carrascal chuta e o goleiro do Corinthians defende, certo? E o Flamengo toma um gol, cara, parecidíssimo com essa chance que a gente teve. Um escanteio pro Corinthians, o Corinthians bate curto, balança, né, a zaga do Flamengo, tem o cruzamento pro Gustavo Henrique nas costas do Varela, não é nas costas, né? O Varela é o menor defensor nosso, o Corinthians estudou, sabia disso, o Dorival Júnior falou isso na entrevista, e sai o gol do Corinthians. Só que a gente, né, um pouco de azar na nossa chance, a bola foi em cima do goleiro. Na chance deles, a bola ainda desvia no Léo Pereira. E o Flamengo vai, na minha visão, o Flamengo vai se perdendo no jogo. Fica um time espaçado, o Flamengo não consegue ser, nesse início de temporada, aquele time compacto, né? As linhas ficam afastadas uma da outra. O nosso meio de campo vai perdendo a intensidade. Foi assim contra o São Paulo, foi assim hoje. Vai passando 20, 25 minutos do primeiro tempo. A intensidade, a dinâmica do jogo ali no meio de campo. O Flamengo vai perdendo para o Corinthians. O Flamengo perde hoje, especificamente hoje. O Flamengo, como eu já disse, perdeu muita bola no ataque. Os nossos jogadores não conseguiam dar prosseguimento à jogada. E isso, o Corinthians faz 1-0. Dorival Júnior é um técnico copeiro. Tanto é que ele foi campeão da Libertadores com a gente invicto. E campeão da Copa do Brasil também com o Flamengo. De forma invicta, né, da Libertadores invicta e campeão da Copa do Brasil também. Então o Dorival Júnior sabe armar o time para esse tipo de jogo.
E o jogo foi ficando à afeição do Corinthians. Vantagem no placar, o Flamengo com dificuldade de trocar 2, 3 passes ofensivamente. O Corinthians recuperava a bola com facilidade e tentava puxar o contra-ataque. E o jogo foi se desenhando assim. O Flamengo tentando atacar com mais posse de bola o jogo todo, porém sem ser eficiente, certo? No final do primeiro tempo, o Carrascal dá uma cotovelada no jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians, lá, o Bidon, ele simulou não, ele fez uma encenação, fez uma encenação ridícula, característica, infelizmente, do futebol brasileiro. Porém, o Carrascal merecia ser expulso. Na época do VAR, com o VAR, é uma expulsão de praxe. O Carrascal, ao tentar girar, dá com o cotovelo no rosto do jogador do Corinthians. Se não tivesse VAR, não ia ser nada. Continua o jogo. Não foi uma agressão violenta, mas pegou. Então, com o VAR em campo, e o VAR não começou ontem para dizer que o Carrascal não é acostumado. Então foi uma infantilidade do Carrascal. Aí que vem a arbitragem brasileira. Era para ter expulsado no final do primeiro tempo. Expulsava o Carrascal, o Felipe Luiz já ia para o vestiário, né, preparar o time para jogar com 10, já poderia ter feito alguma substituição ali e tal. Só que aí a arbitragem brasileira vai para o intervalo, o Felipe Luiz prepara o time para jogar o segundo tempo com 11 jogadores e o juiz vai lá e expulsa o Carrascal. Ainda faz aquela cena patética de ir no VAR, ele já sabia que era para expulsão. No intervalo, com certeza, a arbitragem do VAR falou com ele, ó, lance para expulsão, o Carrascal acerta o cotovelo na cara do jogador do Corinthians, é para expulsão, na minha visão, indiscutível. Aí, entendeu? Aí o Flamengo fica com 1 a menos. Então, tudo que o Felipe Luiz conversou no intervalo foi jogado por água abaixo. O Flamengo, deficiente ainda da parte física, com um jogador a menos, até que pressionou no início do segundo tempo, até me surpreendeu a postura do Flamengo no início do segundo tempo, consegue acertar o travessão com o Pulgar numa bola parada, só que não consegue desenvolver o jogo, né? Com um jogador a menos, o Corinthians sabendo se defender, e ficou aquele jogo que o Flamengo fica com a bola, mas não consegue criar grande chance de fazer gol. O Felipe Luiz faz as substituições, tira o Pedro. O Pedro, para mim, é craque, é titular absoluto do Flamengo. Para mim é Pedro e Arrascaeta e mais 9 jogadores, certo? Porém, no contexto que o jogo se mostrou, realmente, você ficar com Pedro e Arrascaeta e um jogador a menos, né, não faria muita lógica para o que o jogo pedia. Só que eu achei que ele poderia tirar o Pedro e colocar o Bruno Henrique e tirar o Plata e colocar o Cebolinha. Eu queria ter visto a entrevista toda do Felipe Luiz para ver se foi questionado sobre isso. Porque o Cebolinha terminou o ano e começou 2026 como o nosso melhor atacante, o mais eficiente. Acredito que o Cebolinha não entrou antes por questões físicas. O Cebolinha também vira e mexe tem lesão muscular. Isso é fato. Então acredito, não tenho a informação, acredito que o Cebolinha não começou como titular ou não entrou antes na partida por questão de controle físico, certo? Então, assim, acho que foi isso. Quero acreditar que foi isso. Porque a insistência no Plata, como eu já disse no início aqui do podcast, é irritante, assim. Sabe? O Plata joga de ponta e joga de centroavante e o Felipe Luiz não tira, mano. E a jogada bate nele e a jogada acaba. Então acho que o Felipe Luiz poderia, né? Quando viu que o Carrascal tinha sido expulso, é lógico que você não vai substituir logo de cara. Você vê como é que o time vai se comportar.
mas estava evidente que o Plata não ia arrumar nada. Então poderia ter tirado o Plata ali com 10, 15 minutos, botado o Bruno Henrique, certo? E colocado o Cebolinha para jogar. Como eu disse, tirava o Pedro, botava o Bruno Henrique, tirava o Plata, botava o Cebolinha. A gente teria, né, jogadores velozes também, Bruno Henrique e Cebolinha, descansados, e poderiam criar mais perigo do que a insistência no Plata. Mas Felipe Luiz não fez isso, e o Flamengo toma o segundo gol no finalzinho, um gol de contra-ataque, Corinthians 2-0, e o Flamengo perde a Supercopa. Como eu disse no início, eu queria falar sobre contextos, né? Então, analisando o contexto até agora do Flamengo, é inacreditável, na minha visão, inacreditável, que tem torcedor, cada um torce do jeito que quer, né? Mas na minha visão, assim, porra, torcedor antigo, sabe? Macaco velho já de Flamengo, jornalista com vários seguidores, falando que o Flamengo tá em crise, Felipe Luiz é burro. O cara falou isso, mano. Falou. Felipe Luiz fez uma novela para renovar, para o time apresentar esse futebol. Eu acho que o futebol mudou, a forma de torcer mudou, as informações hoje, a gente não tem mais tanta informação do dia a dia do treino, mas tem informação que a parte física, fisiológica, faz parte do contexto do jogo. Então, assim, você pegar o Flamengo, campeão de tudo ano passado, começou o ano mal, mas é que eu falei, qual é o contexto desse Flamengo hoje, 1º de fevereiro? O time não teve pré-temporada, os jogadores não tiveram um mês de férias para descansar mesmo, fisicamente, psicologicamente. O planejamento teve que ser alterado, e eu concordei e concordo com a alteração do planejamento. O planejamento, eu sou professor, a gente estuda muito sobre planejamento. O planejamento a gente faz, porém, se for necessário, tem que fazer alterações. E o Flamengo teve que voltar antes da hora com os titulares. É nítido que os jogadores, alguns estão sofrendo mais do que outros na questão física. Para mim, e a questão física afeta diretamente a questão técnica. Para mim, o Léo Ortiz é um exemplo disso. O Léo Ortiz está mal fisicamente, consequentemente, tecnicamente está abaixo. O Arrascaeta ano passado foi a melhor temporada dele no Flamengo, disparado. Foi a melhor temporada dele também na parte física. Uma coisa está associada à outra. O Arrascaeta ainda não está bem fisicamente, o Jorginho não está bem fisicamente, sabe? É nítido isso. Então o Flamengo está tendo que corrigir a rota aí. Esse calendário, devido à Copa do Mundo, começou muito mais cedo esse ano, já começou o Brasileirão, sabe? Quarta-feira o Flamengo joga de novo pelo Brasileirão. Então, assim, aí tem gente falando, jornalista, torcedor pode falar mesmo, fica nervoso quando acaba o jogo. Agora, jornalista, o cara que é jornalista, mais de 100 mil seguidores, o cara que, porra, falar que o Felipe Luiz ficou chantageando o Flamengo para renovar, para o time jogar isso, cara. E vamos ser sinceros, o Flamengo perdeu para o São Paulo num jogo que, na minha visão, foi nítida que a parte física fez diferença. Enquanto o Flamengo teve perna, conseguiu jogar melhor. Hoje, toma o gol de bola parada, que faz parte do jogo. O Flamengo foi campeão da Libertadores com gol de bola parada. Não tô querendo desmerecer o Corinthians, não, o gol, tá? A bola do Pulgar no travessão foi de bola parada também. Mas o que eu tô querendo dizer é que toma um gol de bola parada, vacilo ali e tudo mais. O Flamengo não foi um gol que o Corinthians envolveu a gente, certo? Depois que o Carrascal é expulso, obviamente o Corinthians consegue mais contra-ataque porque tem mais espaço. Mas 11 contra 11 ali, o Flamengo jogou, teve mais posse de bola, sofre da deficiência de conseguir transformar a posse de bola em gols. Isso aí tem que melhorar urgentemente. Agora, falar que o time está em crise, Felipe Luiz é burro, mercenário, esse time não joga nada, o ano está acabado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
sabe? O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas. O Felipe Luiz até então nunca tinha perdido 2 jogos seguidos. Perdeu 3. Fluminense no Carioca, São Paulo no Brasileirão e esse jogo agora, a final da Supercopa. Os resultados não estão sendo bons, óbvio. Mas o time tá indo, velho. Apesar dos pesares. É o que eu falei. Qual é o contexto que esse Flamengo se encontra? Não dá pra você pegar o jogo de hoje e comparar, por exemplo, com o Flamengo de setembro do ano passado, com o Flamengo de outubro, com o Flamengo de novembro de 2025. Não dá pra você comparar ou fazer análise do jogo de hoje baseado no que o Flamengo jogou contra o Palmeiras, por exemplo. Naquele jogo lá do Brasileirão, que o Flamengo ganhou de 3-2 do Palmeiras, no Maracanã, que o Pedro jogou pra caramba, Arrascaeta, o time todo correndo. Ou até mesmo a final da Libertadores, que o Flamengo correu o jogo todo, carrinho, disposição. O contexto hoje é outro. Como eu já disse, o time não teve pré-temporada, sabe? Uma semaninha não dá pra fazer nada. Os caras estão mal mesmo, tecnicamente também estão mal devido à parte física. Falar também outra coisa que eu não concordo, é que o Caio Ribeiro, tem que tomar muito cuidado, que a imprensa agora vai vir com tudo para desmerecer o Flamengo e querer botar crise. O Caio Ribeiro falou várias vezes, o time do Flamengo parece que está jogando como se quisesse ganhar, como se fosse ganhar a hora que quisesse. Na minha visão não teve isso. O Flamengo não foi soberbo, os jogadores não estavam assim, quando a gente quiser a gente ganha. Não teve, os caras estão sem perna. Os caras estão sem perna, consequentemente a parte técnica é prejudicada. E consequentemente também a parte tática. Qual foi a triangulação que o Flamengo fez nesses últimos jogos? Não teve nenhuma. Quer ver a triangulação que eu falo? Vamos lembrar aqui rapidinho, é ruim que não tem imagem, né? Mas todo mundo vai lembrar, o gol do Samuel Lino contra o Ceará, que foi 1-0 no Maracanã. Todo mundo viu esse jogo, Flamengo foi campeão brasileiro. É uma triangulação. Carrascal, Jorginho e Samuel Lino. Movimentação entre 3 jogadores para poder envolver a defesa adversária. Foi assim que surgiu o gol. O Jorginho tocou no Carrascal, partiu reto, o Samuel Lino passou por trás do Jorginho, fez uma triangulação, 3 jogadores se movimentando em velocidade, toque de primeira, para envolver adversário. O Flamengo, ano passado, fazia isso tranquilamente, naturalmente. Só que para voltar essa naturalidade de jogo do Flamengo, precisa sim da parte física. Eu estou falando isso com o meu pouco conhecimento que eu tenho, né? Eu sou formado em educação física, estudei isso na faculdade lá atrás, mas não muda. Isso é o seguinte, qualquer atleta profissional, qualquer pessoa, a pessoa que treina musculação, se tiver alguém aqui que treina musculação, treina corrida, sabe o que eu estou falando. Se você ficar um mês parado, para você voltar, você perde. Você vai pegar menos peso na academia. Um mês parado, você vai pegar menos peso na academia, você vai correr num tempo maior, a mesma quilometragem que você corria, é fato. O jogador também é assim. Não é assim, ficou de férias, o cara vai voltar da mesma forma. Não, tem que ter tempo. Só que esse ano não tem tempo, o problema é esse. Esse que é o problema. O Flamengo, como todos os times aí do Brasil, não tem tempo, só que o Flamengo voltou depois do que a maioria. Então tá sofrendo essa questão de fazer a pré-temporada tendo jogos importantes. Então eu acho importante, não estou aqui passando pano pro Felipe Luiz, repito aqui, a insistência dele no Plata é uma coisa assim que não dá para entender, certo? Mas a gente tem que analisar o contexto, mano. Não dá pra falar que o ano acabou, não dá pra falar que esse jogo... eu também já vi falando, esses jogadores não querem mais nada. Esses jogadores ganharam tudo ano passado, esse ano vão ficar de férias. Porra, não é assim, mano. Os caras estão tentando. Eu não senti
o time do Flamengo fazendo corpo mole ou sem vontade. É que não está conseguindo. E do outro lado tem o adversário que vai dar a vida para ganhar da gente. Foi assim com o São Paulo. O São Paulo estava em crise. O técnico deles falou que ia lutar contra o rebaixamento, sei mais do que. Ganhou do Flamengo, né? Que o Pulgar dá aquela vacilada. Pronto, já virou um timaço. Ganhou do Santos já pelo Paulistão. Então assim, calma para analisar. Calma, velho. O Flamengo, porra, não é possível, sabe? Eu tô bem tranquilo em relação ao Flamengo. Não é possível que esses caras não vão jogar bem. Eles não esqueceram. Ah, o Jorginho esqueceu. O Jorginho não está conseguindo dar o dinamismo que ele dá no jogo. O Jorginho é jogador dinâmico. Ele não está conseguindo dar o dinamismo porque está sem ritmo de jogo. Fato. Ele vai pegar o ritmo de jogo daqui a 1, 2 jogos. Isso vai acontecer com todo mundo. Daqui a pouco o Arrascaeta vai voltar à forma física. Certo? Só que infelizmente esse ano é tudo, não teve tempo para nada. E o Flamengo está sentindo. É isso. Então tem que ter calma para analisar. Certo? Não sei a opinião de vocês, mas se eu pudesse escolher, né? Chegasse para mim e falasse assim: Bernardo, você prefere o Flamengo campeão da Supercopa ou vencer o Internacional jogando bem quarta-feira no Maracanã? Ganhar do Inter bem, o time conseguindo criar chance de gol, um time mais compacto, nitidamente com preparo físico melhor. Eu prefiro ganhar do Inter, certo? Não tô aqui desmerecendo o Corinthians que ganhou a Supercopa, é um título, tá certo? Mas no momento que a gente tá, o Brasileirão já começou, o Flamengo já perdeu pro São Paulo. O Brasileirão, esses 3 pontos do São Paulo é o mesmo 3 pontos lá da penúltima rodada. Então a minha preocupação maior não é com Carioca, não é com Supercopa, é com o Brasileirão. O Brasileirão é tenso, jogos difíceis pra caramba, sabe? Não tem jogo fácil, é verdade isso. Então eu tô torcendo mais pro Flamengo quarta-feira contra o Inter, um péssimo horário, 7 horas da noite no Maracanã, que consiga jogar bem, sabe? Consiga fazer as triangulações, características nossas, consiga jogar com mais fluidez, nosso time mais compacto. O Jorginho tá expulso, não joga, né? Mas que a gente consiga ter um dinamismo maior, um jogo mais rápido, igual a gente tinha. Que os nossos atacantes, seja eles quem for jogar, menos o Plata, espero que o Plata descanse quarta-feira, tenham, né, uma capacidade maior de finalização. Mas podem ficar tranquilos, velho, o Flamengo vai voltar pro trilho. Isso é momentâneo, certo? É o que eu falei, para analisar o jogo de hoje tem que pegar todo o contexto. Não dá para analisar somente, friamente, Flamengo e Corinthians, 2-0 Corinthians. Corinthians teve mérito, soube jogar, fez o resultado, tá tudo bem. O Flamengo perdeu a Supercopa aí. Que tragédia é essa que algumas pessoas estão vendo, velho? Eu não consigo ver. Certo? Valeu, pessoal. O Flamengo vai melhorar, pode ficar tranquilo. O Flamengo tem tudo para ganhar o Brasileirão e a Libertadores de novo, que é o que importa. Tá bom? Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.